Saúda o dia nascente com a alegria de viver aureolada pela gratidão a Deus. Cada novo dia é abençoada oportunidade de crescimento espiritual e de iluminação interior. Atravessar o rio dos problemas de uma para outra margem, onde se encontram as formosas atividades de engrandecimento moral, é a tarefa inteligente da pessoa que anela pela conquista da felicidade. Quando se abrem a mente e o coração à alegria, é possível descobri-la em toda parte, bastando olhar-se para a vida e ei-la jubilosa. Quando se adquire a consciência da responsabilidade, de imediato sente-se que se é livre, mas essa liberdade é sempre conquistada pela ação, que se converte em bênção de amor. Eis porque o trabalho de qualquer natureza deve ser realizado com sentimento de amor, o que equivale a uma postura de liberdade em ação. Quando o amor se instala, a alegria de viver esplende como resultado da própria alegria de ser consciente. Sempre que possível, expressa a tua alegria de viver. Adapta-te, desse modo, às ocorrências existenciais, alegrando-te por estares no corpo, fruindo a oportunidade de corrigir equívocos, de realizar novos tentames, de manter convivências saudáveis, de enriquecimento incessante. A vida com alegria é, em si mesma, um hino de louvor a Deus. Alguém que cultiva a alegria de viver já possui um tesouro. Esparze-o onde te encontres e oferta-o a quem se te acerque, tornando mais belo o dia a dia de todos os seres com o sol do teu júbilo. Alegra-te com a vida que desfrutas e agradece sempre a Deus a glória de saber e de amar para agir com acerto. Joana de Ângeles. Eu vou fazer a leitura de harmonização do Evangelho de hoje. Vamos ler o Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição número 20. O companheiro. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Jesus, Mateus, capítulo 18, versículo 33. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família, que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades, percalços, incompreensões e desentendimentos. Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Essa lição nos leva a uma reflexão para a gente poder pôr em prática a nossa compaixão, né?
o nosso olhar misericordioso com o outro, porque algumas atitudes dos nossos irmãos, principalmente em nossas casas, né, no nosso trabalho, elas às vezes nos incomodam. E a gente tem que parar e pensar, né? Poxa vida, se esse irmão ainda não chegou no grau de compreensão, né, que nós estamos hoje, ele ainda está ali no caminho, ele está aprendendo. Então a gente tem que ter misericórdia, né, e ajudar no caminho dele. E a gente ajuda, não com críticas, né, não com palavras duras, a gente ajuda com exemplos. Se a gente for pensar, Santo Agostinho, né, vem nos dizer: conhece-te a ti mesmo. Que todos os dias a gente tem que fazer uma reflexão e ver como foi o nosso dia. O que nós fizemos de bom, o que nós fizemos que não foi bom. Então, se nós fizermos essa reflexão, nós vamos ver que nós temos muitas falhas também. E se a gente começar a corrigir essas falhas, a gente vai estar dando bons exemplos aos nossos irmãos, que vão perceber que existe um caminho melhor. Então, eu acredito que seja esse o convite, né? Essa reforma íntima, a gente trabalhar aos nossos defeitos, a gente trabalhar essa parte que nos incomoda para poder ajudar o irmão. Assim a gente consegue ter misericórdia e amor e caminhar nessa caminhada do Cristo. Muita paz e luz a todos. E agora, nesse momento, já harmonizados, né, com o coração já cheio de misericórdia, vamos pedir a Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre querido, que venha nos dar forças nesse caminhar, que a gente consiga encarar todas as situações com fé, com misericórdia e amor. E assim a gente vai dar as boas-vindas ao nosso irmão Rafael, pedindo, né, que a espiritualidade maior o ilumine e nos possa passar mais ensinamentos no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Rafael é um dos nossos dirigentes da casa que vai fazer o Evangelho de hoje. Bom dia a todos, queridos irmãos, com muita alegria. Nós estamos aqui presentes fisicamente, espiritualmente, mais uma vez, para que juntos possamos fazer uma breve reflexão sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faça a mão direita. Nesse sentido, a gente agradece aos mentores espirituais dessa casa, aos mentores espirituais desse trabalho, aos dirigentes dessa casa, pela oportunidade de mais um trabalho. E que tenhamos a certeza, a espiritualidade amiga, que nos envolve a cada dia, está presente na nossa própria existência, está aqui hoje, dessa forma, nos envolvendo, para que a nossa preleção, o nosso estudo, seja de forma unânime e que tenhamos condições de assimilar todas as lições aqui faladas, para que não só ouçamos, mas que tenhamos condições de colocar em prática todo o ensinamento do Mestre Jesus, porque essa é a verdadeira lição que Jesus nos deixou. Não basta apenas o conhecimento, mas a prática no Evangelho, a prática do Evangelho é o que vai nos dar condições da nossa evolução, que é o que nós buscamos aqui nesse orbe terreno. E dessa forma é feito. A própria lição aqui de harmonização nos fala, né? Quando devemos ser complacentes com os nossos semelhantes, já é um caminho para a lição. Não saibam que a mão esquerda faz a direita, né? Ou saiba a direita que faz a esquerda. Já é um início, um complemento, porque a partir do momento que nós vamos compreendendo
as fraquezas dos nossos semelhantes, nós estamos aí praticando essa caridade também, que é invisível aos nossos olhos, porque não só o nosso semelhante ele é falível, assim como nós. Estamos aqui no mundo de provas e expiações para aprendermos as lições. E nesse sentido, Deus, um dia, na sua infinita misericórdia, mandou seu Filho fisicamente viver como os homens daquele tempo. E ele, como exemplo maior, demonstrou todo esse ensinamento apenas no seu gesto, no gesto final, como Cristo desencarnou. Ele aceitou o seu próprio fim, como dos homens comuns. Ele poderia escolher, mas ele quis falar, não, aqui a situação é difícil, é um mundo de prova e expiação. Eu vou provar aqui, vou passar esse infortúnio e vocês que façam, não igual, mas aceitemos as dificuldades dessa nossa vida. Aceitemos todos os problemas que às vezes nós mesmos criamos ou nós trazemos de existências pré-existentes para essa vida de hoje. E que assim nós possamos ter condições de seguir adiante. Como falou a lição, em comunidade, em sociedade, em favor da coletividade. Porque é isso que o maior ensinamento, maior caridade é essa, é vivermos em bem comum, cada um com a sua falha, cada um na sua casa, com a sua família, com seus irmãos de caminhada, que pode ser filho, esposo, pais, irmãos, colegas de trabalho, colegas da casa espírita, enfim, toda essa família cristã, ou que pelo menos se diz cristã. Esse é o maior condimento para a nossa existência, para o nosso crescimento. As dificuldades, os problemas que enfrentamos, é o fermento que vai fazer a massa crescer, que vai fazer a nossa vida moral, a nossa felicidade moral, através de tudo isso, todas essas questões. Então, queridos irmãos, já assim harmonizados que estamos, esse capítulo 13 fala, fazer o bem. O que contém nesse capítulo? Ele fala em fazer o bem sem ostentação, fala dos infortúnios ocultos, fala sobre o óbolo da viúva, convidar os pobres e estropiados, que é dar sem esperar retribuição, e nas instruções dos Espíritos ele fala sobre a caridade material, a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, os benefícios pagos com a ingratidão e a beneficência exclusiva. Vejamos que tem itens bastante extensos. Uma palestra, assim, um estudo como o nosso de hoje, de 45, 50 minutos, não é suficiente para que a gente possa desvelar todos esses assuntos. Requer mesmo a forma como é o Evangelho, o estudo sistematizado. Então todos nós somos convidados ao estudo, à prática do Evangelho. Então, fazer o bem sem ostentação. Antes de chegar aqui, nos pormenores, é só para ilustrar, lembrar a nossa própria existência como é. Todos nós aqui, em que condições nós chegamos na casa espírita? Esfacelados, fragilizados, arrebatados pela tristeza, alguns pela depressão. É dessa forma que nós buscamos o refúgio na casa espírita. E assim nós passamos pela entrevista fraterna, e ali nos é direcionado um tratamento, que a gente diz, são as assistências. Cada um, na sua particularidade, será denominado um tipo de assistência espiritual. Mas esse processo não é rápido, não é da noite para o dia, nem é imediato. Por quê? Se a gente for analisar, a própria nossa existência, ela é pouca, gradativamente, como nossa evolução é gradativa.
de encarnação em encarnação, da idade pequena, a idade média, nós passamos da infância, a puberdade, a adolescência, mundo adulto, até chegar à senilidade, para que a gente possa evoluir. E essa vivência na casa espírita é da mesma forma. Com o passar do tempo, cada um a seu tempo, né? Cada um tem o seu próprio tempo, sua própria aceitação, as suas próprias experiências. Quando a gente fala, né, em unicidade do espírito, né? Pluralidade das existências, mas unicidade do espírito. Então, meu espírito único, né? Meu espírito aqui que passou pela própria existência no mundo mineral, vegetal, animal, a chegar ao hominal, para a consciência espiritual. Aí, quando nós vamos amadurecendo, e assim nós podemos coordenar outros princípios inteligentes, que é a nossa própria célula do nosso corpo. Nós temos que cuidar de tudo isso. Então, na casa espírita é da mesma forma. De assistência em assistência, nós vamos amadurecendo essa nossa vivência, né, no mundo espiritual, nossa aproximação com o mundo espiritual, e depois de algum tempo, nós somos convidados a participar dos estudos. Veja bem, aqui aí nós já evoluímos um mínimo degrau, mas já conseguimos algum avanço. Após isso, após o estudo, nós vamos, em um determinado momento, ser convocados para o trabalho na casa espírita, né? Que está tudo relacionado com a lição que a irmã falou, e aqui, né? Não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Somos convocados para o trabalho, né? Isso muito embora, de alguma forma, nós já praticamos, algumas pessoas, alguns irmãos praticam esse trabalho social, né, na sociedade, em favor dos semelhantes, mas a casa espírita tende essa característica ao equilíbrio do mundo material ao mundo espiritual. É o nosso próprio amadurecimento. E isso, queridos irmãos, de acordo com as nossas características, as nossas experiências, o nosso próprio meio ambiente que nós vivemos, cada um tem o seu tempo, mas todos conseguirão chegar, né? Isso pode levar 2 anos, 3 anos, 4 anos, de acordo com o amadurecimento. Mas, a partir do momento que nós nos sentimos atraindo, é como um imã, né? A vivência espiritual nos atrai, nós já estamos caminhando para essa jornada. Depois, quando nós nos sentimos fortalecidos e preparados, aí sim vamos para o trabalho, né? Compreender toda essa grandiosidade que é, embora não pareça, o trabalho nas casas espíritas ou na sociedade. Os irmãos podem servir na grande obra que Jesus deixou. Então, assim, nós vamos estar aí caminhando para compreender o que é, como vamos fazer o bem sem a ostentação, mas só através dessa compreensão. E tudo faz parte de um grande plano, porque é tudo sistematizado. Deus, Ele não apenas nos colocou nesse mundo e nos deixou a revelia, não, Ele está cuidando de nós, está entre nós, todos os dias, diariamente, nos dando oportunidade, através de situações que vivemos, ou através dos seus emissários, que nos orientam para o caminho do bem, para a nossa própria evolução, para o nosso próprio caminho, para a nossa própria jornada. Nos é ofertado diuturnamente essa oportunidade. Cabe a nós escolhermos, porque também, como um bem, Deus nos deixou o livre-arbítrio, para que a gente possa escolher. Eu vou pela direita, eu vou pela esquerda, vou pela facilidade ou vou encarar as situações, os problemas da vida e, com certeza, vou ver como eu vou me sair. Certo? Então, eu vim falar essa questão
anterior aqui, para que a gente possa, né, a gente tem aqui a responsabilidade da palavra para poder falar, retribuir de alguma forma o que a gente aprendeu durante todos esses anos, o que a gente passou de experiência, né? Cada um fala sobre suas próprias vivências, né? Que é o saber empírico, né, professor, que a gente carrega dentro da nossa própria vivência, a gente vai passando. É isso que né, que Jesus nos falou lá naquele tempo, falou por parábolas, falou por mistério, que quando a gente lê os evangelhos, a gente fala, caramba, mas é confuso, é preciso interpretar. E cada um vai interpretar a seu modo, a seu tempo. Mas tudo tem um sentido. Como ele próprio disse, fazer o bem, amar ao próximo como a si mesmo. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo, amar seu semelhante. Quando Jesus falou, fazer o bem sem ostentação, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Ele constantemente nos sugere na sementeira do bem oculto. Ou seja, você vem, trabalha, né, em favor da coletividade. Isso já está dentro de nós, essa semente já existe no ser humano. Tanto é prova que nós passamos por um período difícil de isolamento social, distanciamento. O mundo parou, meio que praticamente, e muitos irmãos viveram em situação difícil. Mas foram os irmãos que tinham condição, de alguma forma, foram comovidos a auxiliar, distribuir alimento, roupa, de alguma forma foi. Receberam muitos benefícios, esses irmãos que a gente fala que estão na vida mais dura, né? Então, o que Jesus nos ensina. Desse modo, você deve distribuir a beneficência do pão, do agasalho, evitando humilhar quem recolhe os gestos da providência e carinho. Mas não podemos esquecer de estender a caridade do pensamento e da língua, né? Orai e vigiai. A língua é quando a gente começa a falar, né? Vou lá, falo, aquele irmão Átila ali e tal. A gente tem que ter um cuidado, porque a gente tem essa deficiência ainda. E o pensamento negativo, né? Para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio, para que a força do esquecimento extinga a sombra de todo mal. Então, eu vou falar aqui, ontem eu fiz uma luz universal, falei ontem sobre pedir, né, buscai, lá fala, buscai e achareis, pedir e obtereis. Eu falei sobre isso e me veio um assunto que está colado nesse aqui, quando ele fala para os seus discípulos, vai em cada casa e convida a ouvir o Evangelho. Mas, se aquela pessoa não der atenção para você, não faça nada, não fale nada contra ele, né? Chacoalhe o pó das sandálias e siga em frente. O que quer dizer isso que está aqui atrelado essa mesma? Não guarde rancor com o seu semelhante. Cada um de nós vive nesse mundo, embora tenhamos que viver em comunidade, em sociedade, em coletividade, aceitando as dificuldades do outro próximo, mas se as pessoas não se simpatizam conosco, cada um siga a sua vida. Não é assim? Às vezes a gente não fala, meu santo não bate com a Márcia ali de jeito nenhum, né? Não tem, a pessoa fala comum assim. Então, e da mesma forma, tem pessoas que não vão gostar do nosso modo, do nosso jeito, mas quando Jesus fala aqui, olha, pensamento do bálsamo do perdão, é isso. Cada um siga a sua vida. A gente precisa aprender. Não é uma tarefa fácil, né? Precisa compreender, viver sem interferir na vida dos outros. Mas a gente tem isso ainda, né? É meu filho, é meu marido, é minha esposa. Tem esse sentido de propriedade da matéria, né? A gente deve orientar como Jesus nos orientou. Não era assim que Jesus fazia? Se a pessoa quer, vá, não faça mais. A gente orienta, mas não podemos mudar, né? Cada um tem seu livre-arbítrio e o direito de seguir. Então,
fala que, olha, que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio, que é natural, isso está dentro de nós. O nosso trabalho é isso, é eliminar as situações ruins e apenas termos virtudes, mas ainda está longe disso, né? Porque é bem claro, é um mundo de provas e expiações. Conforme nós vamos atravessar esse caminho, né, a gente vai sair bem do outro lado. Então, para acabar o que? As sombras de todo mal. Quando ele fala nos infortúnios ocultos, Allan Kardec escreve sobre sofrimentos que passam desapercebidos nos lares, sem queixas, sem coragem de sair pedindo ajuda, ou que estão impedidos de fazê-lo. Existem muitos irmãos que a gente vê em dificuldade, e muitas vezes nós perdemos a oportunidade de falar: irmão, está tudo bem, precisa de algo, a gente pode fazer alguma coisa. A pessoa às vezes não tem condições, né? Porque a gente sabe, é um processo, quando a pessoa não consegue se sobressair, ele vai baixando o seu campo vibratório, e os nossos semelhantes se aproximam e vão subjugando essas pessoas. Chega um momento que ela não tem força nem para reagir, né? Já viram acontecer isso? Acho que hoje nem acontece mais, mas no meu tempo, que era mais jovem, a gente via os colegas, às vezes até a gente, pai falava: isso não vai dar em nada esse filho, vai procurar um emprego. Não precisa às vezes, né, a gente entender a situação do próximo. Então, os infortúnios ocultos dos lares. Então, são esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Aqui ele conta a história daquela senhora que vivia da alta sociedade e que fazia o bem nas famílias, né, sem que ninguém soubesse. Então, quando ela ia fazer a sua caridade, ela vestia de forma discreta e sem que ninguém visse, ela auxiliava as pessoas, né? E ela começou a levar a filha. Para quê? Para que a filha aprendesse como que faz a verdadeira, né, caridade, que são as grandes dificuldades. Então, assim, como aprender, estender, eu tenho certeza que muitos irmãos aqui já estender a mão sem ostentação, né? Então é aquela ajuda que, enquanto houver a necessidade, colaborando também, se possível, na resolução dos problemas e dos infortúnios. Até tem uma história que fala assim: um senhor empresário, ele fazia esse tipo de caridade. Então ele viu o filho jovem, impetuoso, como todos os jovens são, né? Pensando, ele escolheu uma família e começou a pedir que o filho mensalmente levasse aquela quantia para a família. Isso se passou 6 meses. E ele falou: e aí, meu filho, como que está? Você foi naquela determinada família. Ele falou assim: olha, pai, no começo eu vi que o homem estava doente, né, acamado, tinha lá uns 5 ou 6 crianças, magra, esfarrapado, mas com o passar do tempo, hoje eu já vejo que a família já se aprumou, se está bem, as crianças estão bem, já não estão mais emagrecidos, já há alimento, a casa está limpa, ordenada, organizada. Eu creio que até o marido já se levantou, já começa a ter condições de melhorar. O pai falou: é mesmo? Então vem cá. Pegou e deu o dobro do dinheiro que ele sempre dava. Ele falou: como assim, pai? Eu acho que eles não precisam mais. Ele falou: não, pode levar, porque mostrou que o que nós demos, a pessoa soube multiplicar, não continuou naquela mesma situação estagnada. Isso está ligado também lá nos ensinamentos de Jesus, a parábola dos talentos. Quem mais tem, mais recebe, porque vai conseguir multiplicar. Então, veja a lição, né, daquele pai. Então, se você dá o dinheiro lá, ajuda, e a pessoa não consegue sair do lugar, aí vamos estar atrapalhando a pessoa. Embora não podemos deixar de fazer o bem, né?
auxiliar. Mas é preciso a pessoa evoluir no mundo. Todo mundo precisa evoluir. Esse é o nosso verdadeiro sentido. Caminhar para frente, né? Seguindo aqui na sequência, o Evangelho fala sobre o óbolo da viúva. O ensinamento do óbolo da viúva traz em si a união dos conceitos, cumprimento de tarefa e de aquisição dos bons sentimentos ensinados por Jesus, colocando, como sempre, o poder de realizar ações corretas, amorosas e edificantes ao nosso alcance. É quando, no templo, tem um senhor abastado fazendo a sua oferenda e bate no peito, faz barulho, né? Nossa, eu estou ofertando aqui sei quantos dólares, né? Aí vem aquela viúva e põe uma moedinha quietinha. E o Jesus, aproveitando da situação, vai mostrar aos seus discípulos. Falou, quem mais você acha que doou ali naquele momento? Quem doou mais? Não, é a senhora, porque ela deu o que ela tinha, que ela tirou da própria existência para poder auxiliar na obra, né? Às vezes assim, sentido figurado, fala, muito bacana isso. Mas o que Jesus quer dizer? Não é verdade? Que a gente precisa aprender a doar. Muitas vezes, ele fala aqui nos estudos evangélicos que a caridade, quando é dada em dinheiro, é a mais fácil de todas. Porque você vai dar aquilo que está sobrando realmente. O difícil é fazer a caridade própria, você doar o seu tempo para as pessoas, você doar aquilo que você, puxa vida, eu posso compartilhar, né? Que falar mesmo, vamos dividir o meu pão, né? Então, esse é o mais difícil, né? Quando Jesus falou lá, precisa ser, quando a gente fala em dízimo, dizimista, o que seria? Não é, a gente faz assim, doar 10% da sua vida, do seu tempo, em favor das pessoas. Porque o dinheiro é muito fácil de doar, né? Você vai doar aquilo que está sobrando ali, você vai pagar suas... Não está errado isso também, mas você vai pagar suas contas primeiro, e o que vê que está sobrando, a gente faz a doação. Mas doar aqui, o próprio tempo, doar 10% da vida em favor dos outros. Aí também está relacionado ao trabalho que nós falamos no começo, né? Quando perguntado a Jesus o que meus filhos podem fazer para você, para ser um seguidor, falou, olha, tem que doar a própria vida. A pessoa fala, vai se matar? Vou matar meus filhos? Não, quando tem aquela festa, fala, puxa, é dia de fazer palestra no centro. Peço para o colega fazer, ou eu não vou, não apareço, ou eu vou, não, a festa espera, eu vou no centro e depois eu sigo a minha vida. Isso né? Ou não, a gente fala aqui na casa espírita porque é a nossa vivência, mas pode ser qualquer outra situação, né? Qualquer outra religião, qualquer outro tipo de assistência. Ou quando aqui um irmão nos telefona precisando de um apoio, a gente também não dá atenção. Tem que ficar mais atento nisso, né? Às vezes a pessoa precisa, às vezes só da sua palavra, do seu apoio, do seu aperto de mão, que já vai ajudar, né? A energia que a gente vive já é passada, né? Se você fala assim, está com a autoestima boa, elevada, você distribui isso em favor das pessoas, né? Está ligado à nossa aura, né? Cada um tem a sua, então, na proporção do seu estado de realizações, de felicidades, de harmonia, né? A nossa estrutura deve ser 1 centímetro. Diz que de Chico Xavier era um pouquinho mais alto. De Jesus ele conseguia atingir até 4, 5 quilômetros. Por isso, quando ele ia se aproximar, as pessoas já começavam a sentir a energia positiva, né? É que nem quando a gente é atraído por essa energia. Nas igrejas dos nossos irmãos católicos, dos nossos irmãos protestantes, a energia que tem naquele lugar ali,
que atrai as pessoas. E aqui a casa espírita é da mesma forma. A gente fala, tem que vibrar, né, com energia boa, com harmonia. Vem para o trabalho Jesus fala, né? Vem com a camisola de festa, a roupa branca. O que é isso? A gente vir bem, com boa vontade, com harmonia, com paz no coração, né? Não, eu vou porque eu quero, porque eu me sinto bem. E eu gostaria de distribuir para o meu semelhante essa alegria, essa felicidade. E como a gente vem, né? Uns vêm, como eu falei, para a casa espírita pela dor, outros vêm pelo amor. Né? Do meu próprio exemplo, gente, eu vou falar, eu não fui pela dor, eu fui por conhecer, falei, é isso que eu quero para mim. E eu adorei, falei, não, isso que eu quero para a minha vida. E assim foi, né? Alguns anos atrás, não precisa falar. Mas é isso que eu escolhi, falei, eu quero isso, eu me senti bem, me sinto bem, venho aqui, dou a minha participação, né? O quanto é possível, venho na sopa, venho outros trabalhos que sejam possíveis, de boa vontade, né? Então, esse é nosso maior quinhão de felicidade. Quando assim, é muito fazer uma relação, a gente fica mais feliz quando a gente consegue, quando a gente recebe um presente de alguém ou quando a gente consegue presentear alguém. Isso é muito claro. Quando você consegue dar um presente para um amigo, para um filho, para uma mãe, para uma esposa, você fica mais realizado. É a mesma coisa, né? Francisco de Assis fala, é dando que se recebe, é melhor doar, é melhor, né? Eu sempre gosto de usar aquela frase, você quer comprar lenço ou quer vender lenço? Eu quero vender lenço, eu não quero comprar lenço. Entenderam? Então, assim, mas isso cada um. Não está o seu alcance de felicidade não está em mim, está em você, está em mim, não está aqui na Márcia, não é ela, sou eu, né? O problema não está nela, o problema está em mim. Como que eu vou trabalhar isso, essa questão, eliminar? É o que fala todas as lições, a nossa irmã falou com propriedade. Começa assim, vocês veem que isso é tudo, né? Parece repetitivo, mas é tão maravilhoso que a gente não combina aqui. O que vai falar ligado não é. E acaba uma lição, complementa a outra. Né? Então, eu vou me resolver a minha vida, resolver as minhas dificuldades, procurar os meus defeitos, minhas falhas, e eliminando isso, dia a dia, com essa vivência na casa espírita. Dessa forma eu vou conseguir, né, a felicidade que busca, né? Felicidade não é desse mundo. Por quê? Porque não está na matéria, né? Não está em ter coisas valiosas. Isso aí já é provado. Tanto é que pessoas que conseguem a fortuna não são felizes, tiram a própria vida. Isso porque não está aí. É a forma como a pessoa vai viver com isso, né? E assim, por exemplo, se a pessoa não tem que viver na penúmbria, não ter nada, tem direito a ter conforto, boa casa, se vestir agradável, como a pessoa se sente bem, mas tem que estar bem resolvida intimamente, senão não adianta nada, né? A gente fala assim, não tem verniz aquele ali, né? Eu lembro que minha tia antiga falava, e aqueles povos não tem verniz, por quê? Olha lá, pode ter a melhor roupa, mas ele não está feliz, tá? A pessoa não consegue, não tem brilho natural. E todos nós temos esse brilho, mas a gente precisa, né, dia a dia passar lá um paninho, uma flanelinha, vamos tirando, eliminando. A gente não faz assim, quando pega o bichinho, entra de pelinho, vamos eliminar essas mazelas, e é da nossa alma, do nosso espírito, para a gente viver bem. Então Jesus, nessa passagem, deixa claro que há mais valor em dar aquilo que nos é necessário do que ofertar aos outros apenas o nosso supérfluo. Então, a gente vai doar o que a gente tem, certo? Aí, a próxima lição, ele fala sobre convidar os pobres e os estrupiados, dar sem retribuição.
Quando você fazer um banquete, disse Jesus, não convide os teus amigos, mas os pobres e estropiados. Ele fala, por banquete é necessário entender, não propriamente a refeição, mas a participação da boa vida que você desfruta. A boa vida é isso, né? Não é só ir lá naquele... Meu professor me chamou lá para pescar, naquele iate maravilhoso, que a gente vê, né? Nas bios, você viu que fala? Dos Instagrams da vida, a pessoa está lá postando, eu falo, caramba, pessoa, mas não é isso. A boa vida é essa. É você conseguir honrar seus compromissos aqui, terreno, conseguir pagar os boletos, que a gente fala, pagar, né? Conseguir manter a sua família bem unida, né? Conseguir, de vez em quando você quer dar um passeio, é isso, são coisas simples, não precisa ostentar nada, né? Então, você quer o quê? Que seu semelhante aprenda esse tipo de... que é só isso, não precisa mais que isso, né? Porque às vezes a pessoa constrói castelo de areia, aí vem o vento, a tempestade, o primeiro problema, o castelo vai ruir, né? Preciso construir coisas sólidas. Então, que os nossos semelhantes participem, né, da vida, essa vida de harmonia. Fala assim, nossa, é tão gostoso de ir lá na casa do seu Macário, tem uma harmonia boa, tem um cafezinho lá agradável. Porque é isso, a pessoa se sente bem indo na sua casa. Às vezes não tem nada, mas você fala, vou lá no sítio lá, não tem nada lá, só, né, coisas naturais, mas você se sente bem, fala, isso é participar da boa vida, né? Vem ver participar das coisas boas. Vem para a casa espírita participar desse banquete de luz aqui que a gente recebe, né? Não tem, né? Vem aqui, a pessoa chega perto e fala, não, mas só tem compromisso, só tem cobrança. Mas vem participar, para você ver, você vai se sentir realizado. Mas é como eu falei no começo, são anos, leva tempo, não é da noite para o dia, né? Aí as pessoas só convidam os que podem, a gente pensando em retribuição, não é assim? A gente tem isso, né? Recebe um como fala, caramba, eu tenho que retribuir. Mas não, se a pessoa às vezes nos convida para algum lugar, porque a pessoa quis que a gente estivesse junto, gosta às vezes da nossa companhia. Seguindo para instruções dos Espíritos, ele fala sobre a caridade material e a caridade moral, né? Aí ele fala do amor ao próximo, aí a gente precisa fazer aos outros o que querem que os outros nos façam, né? A gente seguir na nossa vida e falar, puxa vida, como que eu gostaria de ser tratado? Por exemplo, quando a gente é prestador de serviço, como que eu vou atender, né? Aí fala do funcionário público, né? Como que eu vou atender o meu semelhante da forma que eu gostaria, né? Na medida do possível, eu vou fazer o que eu, né? Por isso tem locais que a gente é muito bem atendido, tem locais que a gente não é muito bem atendido, né? Aí fala assim, puxa, mas aí aquele irmão não está preparado, ele desconhece as leis naturais, as leis de Deus, né? Que aí entra lá no que a irmã falou, vamos ser tolerantes com aqueles que não se assemelham, né, a nós. Então, através do exemplo, cordialidade, quando a gente recebe, se você é cordial, a pessoa vai falar, puxa vida, né, vai levar a pessoa a refletir. Então, façamos aos outros o que querem que os outros nos façam. Tratemos as pessoas da forma como nós gostaríamos de ser tratados, é um reflexo, né? O semelhante é o nosso espelho. Dessa forma que a gente age com cordialidade, os nossos herança, nossos filhos, eles vão ficar olhando e em algum momento eles vão agir como nós. Pode ver que os filhos, embora algum período fala, meu pai, minha mãe, mas você começar a observar, falar, faz igual, né? Como dizia o poeta, somos todos como os nossos pais lá, o Belchior falava,
e vivemos como os nossos pais. Então a gente traz, né, o que é de bom e a gente aplica na vida. E a caridade material. Então, aí fala, ó, para quem tem riquezas, a doação mais barata é o dinheiro. Que eu vi um dia umas pessoas falando aí, aquele lá, um grupo, vou fazer um evento, por exemplo. Eu dei o dinheiro, aí você se vira. Você vai lá carregar a mesa, carregar... Não é, né? Então, o dinheiro é o mais fácil. Ainda cobra, mas não é. É o tempo que você vai doar, né? Então, essa caridade material, moral, a moral consiste em suportarmos uns aos outros, da forma como somos. Vamos viver em comunidade, né? Em sociedade, e não, vamos assim, dar um maior volume nas falhas que os nossos irmãos cometerem, né? Se a gente puder auxiliar de alguma forma, vamos auxiliar, mas que esse irmão possa cair na realidade e entender que ele está agindo diferente, né? Quando fala em beneficência, o que seria essa beneficência? Realizar benefícios, designação do desempenho da caridade. É a ação de fazer o bem, comportamento da pessoa que busca ajudar o próximo, né? Fazer bondade. Então, dessa forma, tudo isso, como eu falei, já tem dentro de nós, né? Jesus já plantou a sementeira dentro de nós, a semente do bem. Nós devemos dar o máximo das nossas possibilidades no amparo aos nossos semelhantes, mas não devemos deixar o fantasma da vaidade tomar conta de nós. Bom, eu sou espírita, eu sou palestrante espírita. Não pode, a gente é como vocês, todos nós estamos nesse mundo aqui em condições iguais, né? Cada um pode doar, basta, né, vencer as próprias limitações nossas. O que você quer, o que eu quero para a minha vida? E dessa forma a gente vai levando. A vaidade é um dos, né, dos males, né, dos piores venenos que existe na nossa sociedade. Fazer o bem, né, e não ostentar. Aí tem a mensagem do Espírito Protetor. Sou pobre, não consigo fazer caridade, e cada dia vejo faltarem com a indulgência, que é a disposição para perdoar as culpas ou erros, clemência, misericórdia com os semelhantes. Então ele fala, nunca perdoa e se torna um juízo demasiado severo, sem consultar a consciência se gostariam de fazer o mesmo. É aquela coisa assim, falar, eu perdoei, mas eu não esqueci, né? É assim que a pessoa, comum isso aí. Mas eu perdoei, mas que ele fique lá no canto dele lá. Então é melhor falar, não, eu não perdoo. Assume, eu tenho essa falha, vou resolver isso mais para frente, vou ver a melhor maneira, né? Então a gente tem isso dentro de nós, a gente precisa lidar com isso, saber vencer. Bem clara a mensagem. Reconcilia-te com o teu irmão enquanto está a caminho, enquanto está aqui. Depois no mundo espiritual, a gente carrega aquilo para sempre. Depois tem que voltar aqui e viver tudo de novo, né? Novamente. Igual falava naquele tempo. O aluno ficou de segunda época, professor. Não é assim? Tem que ficar lá nas férias, estudando. Aí a gente tem que voltar. Não, vamos caminhar para outros mundos. Eu vou lá para o mundo de regeneração. Você vai ficar aí, no prova e expiação. Então, o momento é esse aqui. Todos esses problemas, todas essas situações que estamos vivendo hoje, é a nossa prova de fogo mesmo, para a gente saber como que eu vou triunfar no meio dessas tribulações, no meio desses infortúnios, né? É tudo, a gente, todo lugar que olha fala, cara, mas não tem saída. Eu sempre ouço as pessoas falar, a humanidade está perdida, o mundo está no final, é o apocalipse, não tem salvação. Claro que tem, conforme a gente vai se sobressair. Não é verdade? Carregamos dentro de nós, né,
a semente do bem, do amor, da fé, do reconhecimento e do trabalho. Mas precisa, trabalho. Precisa trabalho, perseverança, resiliência, suportar as dificuldades sem, ficar verga, mas não quebra, verga, mas não quebra. É isso que a gente precisa saber encarar a vida, Aí vai falar sobre a piedade, que é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que nos conduz a Deus. A piedade, quando profundamente sentida, é como o amor. O amor é o devotamento. Lembrando que eu gosto sempre de falar, amor igual Cristo fala, nesse mundo não existe. A gente tem um pouco de tolerância, simpatiza, um pouco de empatia, mas não tem esse amor puro que a gente está aprendendo ainda, normal. Mas a gente fala, quando fala em amor, sabe que é para aceitar o semelhante. Então é o devotamento, esquecimento de nós mesmos em favor do nosso semelhante. E esse esquecimento, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência. É aquela mesma que Jesus praticou em toda a sua vida e nos ensina em sua doutrina renovadora. Jesus veio, praticou o bem, viveu perseguido, no período que ele se posicionou como deveria, na sua missão. Durante 3 anos ele foi perseguido, caluniado, muitas dificuldades. Seus próprios parceiros, a convivência não era muito legal. Obrigado, Márcia. Não pensa que era tranquilo como a gente vê nos filmes, não. Imagina, porque são pessoas diferentes. Imagina que deveriam ali discutir, querer, normal, ninguém era. Então, foi uma tarefa difícil de 3 anos, mas que ele conseguiu, de alguma forma ou de outra. E a gente da mesma forma. Caminhando mais para o final aqui, ele vem falar sobre os órfãos. Meu irmão, amai os órfãos. Se nós soubéssemos quanto é triste estar só e abandonado nesse mundo, sobretudo como criança. Nós sabemos, das crianças que existem aí, às vezes os pais que assumem a responsabilidade dos filhos, mas não cumprem o seu papel que ele prometeu aqui no mundo espiritual. Então, mas eu quero aqui falar, que eu tenho visto aí, são os adultos órfãos. Órfãos de quê? De fé, de esperança. Pessoas adultas, já criadas, e eles estão se sentindo desamparados. Por quê? Porque não conhece Jesus, não conhece o Evangelho, não pratica assim numa comunidade. Eles não estão, eu vejo muitas pessoas assim, e a gente olha a tristeza nas pessoas, e continuam fazendo no erro ainda. Não sei de que forma a gente poderia mudar isso, mas é o que eu falei, está em cada um. O barco para o mundo de regeneração talvez seja igual ao Titanic, está contadas. Não sei se todo mundo, se todos é possível, mas há tempo ainda, que a gente pode o quê? Ir falando, propagando. Se alguém tiver algum irmão que vê que está nessa dificuldade, perdido no mundo aí, a gente precisa alertar essa pessoa, olha, você precisa tomar um caminho, escolher um caminho, e o caminho nem sempre é o mais fácil, mas é um caminho aqui que vai levar você a se encontrar. Então, quando fala não só dos órfãos, que a gente sabe que precisa, tem muitas crianças desamparadas, que é o futuro, mas os órfãos, adultos. A gente precisa dar condição para esses adultos, para que eles possam cuidar desses órfãos que vêm por aí. Aí ele fala sobre os benefícios pagos com a ingratidão. Então são pessoas que, sofrendo ingratidão por benefício, não querem mais fazer o bem, com medo de encontrar o ingrato. Aí fala que essas pessoas têm egoísmo, mais egoísmo do que caridade, porque faz o bem, esperando provas de reconhecimento,
O único bem agradável a Deus é o desinteresse. Então a gente deve servir na boa obra, né, de Jesus, mas não tem que esperar nada. Qual que é o nosso prêmio? É aqui, quando eu falei, é o dar sem receber. Então quando a gente vai se sentindo bem perante o bem que nós fazemos, esse é o nosso prêmio, né? É a nossa melhor recompensa. É estar bem, falar, não, eu cumpri o meu papel, cumpri o meu dever, fiz o que eu tinha que fazer, né? E a gente vai se sentindo feliz. Não precisa ninguém, não precisa de diploma, não precisa de certificado, não precisa de nada, nem ninguém falar, olha, né, que aquele maior está vendo, tudo vê, tudo sabe. Fala também aqui, né, no final aqui, sobre a beneficência exclusiva. É quando se limita ao círculo de pessoas da mesma opinião, da mesma crença, do mesmo partido, né? Fazer proselitismo que fala, né? Não sei se é essa palavra, mas é quando eu vou fazer o bem só aqui. Não, tenho que ramificar fora, né? Fora da casa espírita. Eu não posso ser bonzinho só aqui, né? Aí tem aquela história que eles contam assim, o menino fala, pai, eu quero morar lá no centro. Você é louco? Não, porque lá o senhor é bonzinho, você faz, lá o senhor, né, é amável, respeita as pessoas. Não, tem que ser fora, né? Não só fora, não só no centro, mas fora do centro, na nossa casa, com os nossos filhos, semelhantes, irmãos, tudo que a gente já sabe. Então não é só nesse círculo beneficência exclusiva, mas de modo geral, amar os nossos irmãos de outras crenças, que acreditam em outras coisas. Foi aquilo que eu falei lá do chacoalhar o pó da sandália, que é aceitar, né, o irmão que não condiz com a nossa, não se assemelha à nossa religião, à nossa crença, ao nosso modo. Então fala isso, né? O espírito de seita e de partido que deve ser abolido por todos os homens. São irmãos. Então, não deve ter seita, não pode ser, né? Então, toda a coletividade, todo mundo aqui, são todos irmãos e vivemos nesse mundo com a mesma finalidade, né? E assim, o que eu tinha para dizer, vou encerrar aqui com uma prece, né? Senhor, com a bênção de Tua luz, reconhecemos a carga de imperfeições que carregamos. Entretanto, com o amparo da Tua bondade, somos agora o que somos. Ainda assim, Senhor, nós te pedimos, não nos deixe entregue aos nossos próprios caprichos. Guia-nos por misericórdia em Tua vontade e sabedoria, para que nós venhamos a ser o que o Senhor quer que nós sejamos. Dessa forma, assim, nós teremos condições de dizer, Pai, seja feita a Tua vontade. E assim, meus irmãos, ao final eu desejo muita luz, paz e harmonia, que a gente possa fazer vivência no Evangelho, e dessa forma nós vamos seguindo o nosso caminho, cada um com o seu papel, com a sua tarefa, vamos dizer assim, e que essa coletividade possa ser verdadeira e duradoura durante toda a nossa vida, em que estivermos caminhando juntos. Muita luz a todos. Obrigado ao nosso irmão Rafael pela linda exposição desse capítulo do Evangelho. Seguimos agora com a vibração e na sequência a prece final. Vibrações. Confiantes em Jesus, abramos nossos corações em vibrações de amor. Pela paz do mundo, por todas as nações e seus dirigentes, pelo Brasil na sua missão de pátria do Evangelho, pela sala dos passes, pelos desencarnados em sofrimento, pelos enfermos, pelos que estão nos hospitais, asilos,
orfanatos, cadeias ou pelas ruas, pelas casas de caridade, material ou espiritual, por todos os centros espíritas e pela nossa casa, União com Jesus, pelos lares desajustados em sofrimento, pelas pessoas cujos nomes estão na caixa de vibrações, pelos nossos pedidos particulares, por todos que não puderam estar presentes, pelos nossos lares e por nós mesmos, graças a Deus. Senhor Pai amado, Jesus, nosso mestre e guia, nossos mentores espirituais, nossos protetores espirituais, agradecemos por esse ensinamento do dia de hoje e na certeza de sairmos mais iluminados a caminho do Senhor, pedimos permissão para o encerramento do Evangelho de hoje. Que assim seja, demos graças a Deus.